Olá, senhores! Começando mais uma quinzena aí, a nossa quarta quinzena, né? Começando aí pela nossa semana 7. Hoje a gente tem com a gente aí cadê? Tá aqui. O pequeno Groot, né? Ainda quando era um arbusto ali do lado do Fuleco, que a gente já tem outros vídeos aí. Fuleco, para quem não lembra, é o nosso grande mascote do 7-1, né? Copa de 2014 aí, nossa, essa geração ficou marcada, geração de vocês, hein, pessoal? Enfim, vamos começar a nossa sétima semana. A semana aí, pessoal, a gente já vai navegando no nosso ambiente virtual, nosso Moodle. A gente está com um aviso muito importante, é interessante que vocês observem falando sobre a nossa prova, ok? Nossa prova aqui na quinzena 4, ela vai ser realizada na semana 8, ou seja, na nossa próxima semana. A gente vai descer aqui para nós navegarmos na nossa sétima semana. Nós temos as instruções. É importante que você visualize as instruções, né? Falar um pouquinho da prova, fórum de dúvidas que você tiver, o conteúdo que são os slides que eu estou passando aqui com vocês, né? Nessa aula a gente vai ter logo abaixo aí a nossa videoaula, que é essa que os senhores estão assistindo, e os vídeos complementares, né? Aqui a gente tem da eficiência, a capacidade do agronegócio, um vídeo muito importante, e o nosso exercício de revisão. O exercício de revisão, pessoal, ele vai ser aquele exercício que vocês já estão acostumados a fazer, né? A nossa revisão para a nossa prova aí, né? Lembrando, o Christian, foi ele que solicitou, né? Falou, professor, e aquela nossa revisão que nós temos? Falei, tá bom, Christian, vamos fazer a nossa revisão aí para a nossa prova. Se você observar nessas 2 semanas, né? Vou me atentar a dar mais algumas orientações nesse vídeo, que é importante. Nessas 2 revisões, 2 semanas, você só tem essa revisão, né? Essa revisão ela é em trio, somente um do trio postando lá, tá, pessoal? Esse exercício de revisão para te ajudar nas suas anotações, ajudar na sua prova aí, na sua provinha. Beleza? Então você não tem exercício, somente o de revisão para essa semana, para o seu estudo, para a sua prova. Tem lá o dia certinho, né? Os horários, está bem tranquilo para você estudar, né? Mais um último aviso, lembrando que esses vídeos da 7ª e da 8ª semana dessa quinzena, eles não caem na sua prova, mas o ideal é que você tenha as suas anotações feitas e assista o vídeo para as suas próximas atividades. Tá, beleza, pessoal? Então vamos começar, né? Hoje nós vamos estudar nessa quinzena toda sobre a logística no agronegócio, ou seja, você tem a logística no agronegócio aí. Na 7ª semana, que é essa, nós vamos estudar a parte 1. E aí a gente já começa com uma pergunta de quais fatores que implicam, né, na logística de um pequeno produtor rural. Pessoal, você enquanto, né, provavelmente tem amigos, famílias, principalmente nossa região aqui, né, familiares, que alguns são pequenos produtores rurais. Aí você imagina, com essa pandemia muita coisa afetou, né? O dólar subiu extremamente, né? Tá lá nos 5 e lá vai pancada. Mas eu sou um pequeno produtor rural. Isso não vai me afetar. Será? Será realmente que o dólar não vai te afetar, você sendo um pequeno produtor rural? Lembrem, pessoal, quando nós estudamos economia, né, o dólar afeta sim até mesmo os pequenos produtores. Imagina vocês, né, que agora com o dólar alto você tem uma oportunidade talvez de exportar o seu produto. O que você vai preferir? Vender o seu produto, né, chutando aí, digamos, a R$ 30 a caixa num comércio nacional, ou vender esse mesmo produto a US$ 30 a caixa exportando? Aí, professor, o senhor falou, agora a minha língua. Obviamente, eu vou preferir uma lucratividade muito maior.
e exportar esse produto a $30, né? É o que eu estou falando para vocês, é lógico que vai afetar o mercado nacional. Eu dei um exemplo, apenas um exemplo do que pode afetar, falando simplesmente do dólar, poderia afetar o pequeno produtor rural. Mas vamos falar um pouco mais disso, né? Então, obviamente, esse pequeno produtor ele deve olhar qual estratégia melhor ele vai utilizar no mercado para poder ter uma saída, ter um lucro maior do seu produto. E o que mais que pode afetar? Obviamente, o custo de entrega, né? A distância a ser percorrida, qual modal você vai utilizar. Pessoal, eu vou falar de modal aqui do início ao fim do curso, por isso, né, aquela matéria sobre os modais de logística foram tão importantes para a gente, são tão importantes, né? Enfim, qual modal você vai utilizar? A minha região aqui, será que vale a pena? Tem uma grande extensão rural, mas como são as estradas, vale a pena eu permanecer, deixar a minha produção aqui, né, mudar para outro local? Isso daí são tudo contas que devem ser feitas. Outra coisa também que afeta muito, produtos pouco conhecidos, né? Se vocês vêm de uma área, eu venho de uma zona rural, né, na minha infância, um pouco mais rural, digamos assim. Então eu conheço algumas frutas e verduras que muita gente que nasceu na cidade não conhece. Será que o pequeno produtor rural ele precisa de utilizar algum marketing para tentar informar sobre aquele produto? Obviamente precisa, né, pessoal? Nem todo mundo da cidade vai conhecer aquele produto, saber por que aquele produto é importante, o que pode promover de benefícios para a saúde. Então você deve, né, o pequeno produtor ele deve também conhecer um pouco de marketing, deve estudar. Não é porque o trabalho na roça não precisa de estudo, não é bem assim, não. A gente vai entender aqui ao longo dessa quinzena que é muito importante, né, você ter conhecimento, né, ter estudo para trabalhar na zona rural, principalmente também no que refere aqui à nossa parte de logística. Outro exemplo que eu coloquei ali que interfere muito, falta de mão de obra no campo. Por quê? A maioria da mão de obra hoje quer estar na cidade. Então, será que não vale a pena eu trazer, pagar um pouco mais esse funcionário para trabalhar comigo na zona rural, pelo menos para tentar absorver um pouco do conhecimento desse funcionário que está na zona urbana e quais são os gastos que eu tenho que despender em relação a isso, né? Tudo deve ser um planejamento aí de custos, né? Logicamente, também falando aqui, se tem um problema, igual o problema do dólar, que eu falei para vocês, esse problema da pandemia, vai afetar sempre no elo mais fraco da cadeia. O elo mais fraco da cadeia é o pequeno produtor rural. Pessoal, dentro dessa quinzena que nós vamos falar de agronegócio, nós vamos falar de dois ou três tipos. Nós vamos falar do pequeno agricultor rural, do médio agricultor rural e do grande agricultor rural. Ou seja, vamos falar de várias classes, digamos assim, de produtores rurais para a gente entender um pouco como funciona, beleza? Então vamos lá. Só para a gente ter uma ideia, né, a nível de agronegócio, esse estudo aí que eu coloquei nesse ponto 1 aí, em 2014, o Brasil está atrás de 65 países, quando o assunto da logística no agronegócio é qualidade, infraestrutura, pontualidade e competência. Ou seja, você tem problemas aí, né, no agronegócio logístico no nosso país, a gente ficando atrás de países como África do Sul, Argentina, China, México e Índia, né? Vocês podem observar aí que esses países eles são tão pouco desenvolvidos ou subdesenvolvidos quanto os nossos. E aí a pergunta, né, como os pequenos produtores de Santa Maria de Jetibá e Caramuru realizam a entrega de seus produtos? Né? Isso daí não é um questionamento, mas é mais uma reflexão para a gente entender como que está dando a logística aqui dentro da nossa região. Será que a gente
tem que observar o que está acontecendo no Brasil, tentar adaptar? Será que o meio de transporte próprio, que é coisa que a gente já discutiu em outros assuntos, para o pequeno produtor rural, será que é negócio? Será que não vale a pena terceirizar esse transporte? Né? Como que a Copeav, que é a cooperativa aqui da região, realiza a logística dela? Será que não vale a pena entender, aprender com os maiores para a gente entender todo o funcionamento, né? O gerenciamento da cadeia de suprimentos? Esse é um tópico também que nós vamos abordar um pouco mais para frente. E aí, né, uma das dificuldades que a gente coloca aqui para o pequeno produtor rural é a perecividade, ou seja, o quão é perecível esse meu produto, principalmente os produtos digamos, os produtos agrícolas, né, da região rural, eles são extremamente perecíveis. Se você for nas granjas, né, as chamadas galinhas botadeiras que a gente tem, será que quantas galinhas, quantos milhares de galinhas dessa eu vou precisar para tentar atender a minha demanda, sendo que ovo também é um produto perecível. Então você tem várias peculiaridades aí, as verduras, né, que vão para o Ceasa de vários locais aí, como que essas verduras vão ser acondicionadas, né? Então você tem várias questões aí que a gente deve analisar para esse produto não chegar ao consumidor final já estragado, né? E por fim, a gente analisa também quem são os integrantes da cadeia logística. Todos, né? Se você olhar do início até o final, né? A ponta, digamos assim, da minha cadeia logística. Você tem lá no início os pequenos produtores rurais, né? Igual a gente tem aí, os pequenos produtores rurais. Você tem as cooperativas que ajudam os pequenos produtores rurais, os mini mercados, onde às vezes são vendidos os produtos daqueles pequenos produtores, aos mini mercados, e as distribuidoras agrícolas, onde às vezes vão distribuir para o país inteiro. Beleza, pessoal? Então nós ficamos aí nesse primeiro vídeo da parte 1, logística no agronegócio, né? E vamos para o nosso próximo vídeo.